Então é isso, LEDs. LEDs que produzem imagens, que comem sua mente. E aí está. Televisão. Mudou completamente a rotina das pessoas quando ela entrou em cena. Se você for estudar a história, você vai notar um fenômeno social acontecendo aí. Provavelmente, se a gente tivesse feito algumas anotações e anotado dados, nós veríamos gráficos que mostrariam isso. Como que isso entrando na família, na casa das pessoas, como que a vida das pessoas mudaram. De toda uma rotina comum que elas tinham. Por meio do seu caixotinho agora, elas ganhavam o mundo, por assim dizer. E é claro que isso era atraente, e aí estava a audiência deles. E segue-se assim, que aqueles que se colocaram em condições de fazer a exploração desses espaços, que seriam como canais do YouTube, só que eles foram regulamentados e distribuídos concessões para aqueles que pagassem um certo valor e tal. E as pessoas para explorarem. Ora, eles conseguiram uma grande ferramenta e lucrativa, eles nunca mais deixariam de estar ali. Dificilmente você ouviu falar de uma delas que quebrou, e quando quebrou alguém outro comprou e fez o trem levantar, porque o negócio é muito bom. Destruiu a família. Não havia mais integração entre a família. Com certeza não nos dávamos conta, porque ainda era o princípio disso. E parecia ser uma coisa boa ainda, porque não nos separou realmente. Nós, todo mundo, a família inteira sentava no sofá e ficava na frente dela. Então, de todos os modos, parecia que estávamos juntos. Toda a família. Mas veja, as pessoas não tinham mais a rotina. Naquele tempo eles não estavam mais falando sobre as coisas. Estava todo mundo calado, ouvindo a telinha. Não estava interagindo mais. Embora juntos. Pacotinho de produto. A ser vendido pelas indústrias, para as indústrias. A família. Então, toda a rotina. Não só com aquilo que veio, porque veio toda uma inquietação. Porque é tão bom você ver, não é? E os lugares lindos que tem, e as coisas que tem no mundo. Então, de repente, alguns estão cheios de sonhos. Ah, eu queria ir em tal lugar, eu queria ver tal coisa, porque na realidade eles viram. Ou não desejariam o que não viram. Não desejariam. Então, tudo inquietação. Um monte de sonhos. Seus produtos são sonhos. Eles vendem sonhos para você, não vendem produtos. Você não quer aquele carro, você queria ser aquele cara que estava dentro do carro, que passava lá e todo mundo quebrava o pescoço para olhar para ele. De igualmente as mulheres. Talvez não em relação a carros, não é? Todo um comportamento sendo moldado a partir dessa mídia tão importante, então, a televisão. E seus astros, seus poderes de influência monstruosos que obtiveram. A fama. Então, portanto, garotos propagandas, formadores de opiniões. E agora, aproveitar a ferramenta de todos os modos que se pode. Ora, se eu posso vender publicidade do horário da novela, isso já é muito bom. Mas se eu puder ainda aproveitar a própria novela, como eu estava fazendo por último agora. Pega a própria novela, insere um produto lá e faz um merchandising. O que é muito melhor do que usar o programa como um ativismo político, por exemplo. Ou de outros pontos, como esse do homossexualismo. Mas, ou seja, o próprio programa em si passa a ser também a própria ferramenta. Não estou vendendo publicidades nesse sentido, mas estou vendendo agora o meu trabalho de militância. Nesse ou naquele sentido. Eu posso influenciar as pessoas. Qualquer coisa. Veja, elegemos pessoas, empichamos presidentes. Tamanho poder de influência. E as pessoas não entendem de onde vem esse poder de influência. É da psicologia por detrás das coisas. E a forma como estão sendo feitas. Essa volta inteira para falar da televisão, para vir chegando às coisas mais recentes, porque elas são uma evolução. Porque você veja, então você tinha uma televisão, mas agora você tinha um computador.
E é a evolução da própria eletrônica até. É a evolução da eletrônica. Veja, daqueles componentes realizando coisas dentro do circuito, de alguma maneira, de alguma maneira que ninguém não vai estudar isso, você só estuda a história de como que isso aconteceu. Que hoje ninguém mais não quer saber também. Né? Você não quer saber de DOS. Você vai fazer curso de DOS, DOS. E a história dos componentes dos computadores, como é que eles foram feitos, veja, é a mesma coisa da eletrônica, ainda fazendo componentes, só que agora componentes agora de alguma forma veio em variações de correntes zeros e uns, isso veio a imagens, interações e tudo mais, meu amigo. Você insere e obtém de volta, ou seja, comunhão com essa coisa agora. Você participa, você não é só um telespectador agora. Como computador, é uma experiência diferente, é uma mistura de televisão com videogame, é uma mistura. Você está interagindo lá. Você viu o que eles fizeram? Pegaram o videogame, colocaram dentro do computador, a televisão e o videogame, pronto. Pegaram a máquina de escrever e colocaram nele também, pronto. Como que um mouse funciona até o ponto que eu tenho uma setinha bem ali? Como que é uma relação elétrica que pudesse compreender onde que é que esse bichinho está posicionado lá, na própria expressão daquilo que nem é as imagens, são dados por detrás, foi criando uma imagem na tela. E a setinha nesse lugar específico e ela entender o que eu estou clicando. Fala, mas é fácil, o ícone está lá. Como que ele sabe que é o ícone que está lá? Você sabe que o ícone está lá. Como é que o mouse sabe que o ícone está lá? Quer dizer, e tudo isso está muito bem explicado. É simples, é o mouse, é espaço por cima lá, ele reconhece e tal. Sim, mas eu queria entender assim, a relação. Como que isso chegou assim? Como que a energia pode se tornar nisso? E agora você tinha uma interação, uma evolução, porque você tinha um programa de plateia, mas você não tinha como fazer o público aqui participar disso. Agora você pode. Então chegamos à era das redes sociais logo depois. Porque então o computador, claro, já tomou o lugar de todo mundo e fez uma grande mudança. É que agora com o computador não era mais a família inteira que sentava na frente da televisão. Agora esse indivíduo no computador está só. Então eles vieram de quem tinha um convívio, todo um convívio, em quem talvez a distração fosse sentar e falar do seu dia. A um é que não participava dessas coisas, eles vinham sentar-se à frente da televisão e todo mundo emudecido ver as programações. Para daí em diante, aqueles permanecerem lá e esse daqui vir separado dos de lá e ficar sozinho no computador. Programação só para ele, e a atenção dele naquilo, e é lugar só para um, na maioria dos casos. E logo o que se vê naqueles que têm condições é, cada um tem o seu próprio computador. E logo, já não são mais todos juntos na frente de uma telinha, mas cada um de frente da sua própria telinha. Então isso já foi uma grande diferença, separou ainda mais as pessoas. Porque era diferente da televisão nesse sentido. E viciante. Viciante. Uma tela linda, com umas imagens limpas, lindas. Porque a tela da TV ela tinha aqueles pontos grandes. E essa era uma tela mais refinada, com os LEDzinhos muito pequenininhos, tinha uma resolução muito melhor. Então, a imagem linda. Jogos, vídeo. E por fim, até mesmo uma rede surgiu aí. Que você podia conectar com as pessoas. E ouvir aquele barulhinho chato do seu modem. E digitar algumas palavras com alguém do outro lado lá. E começou essas interações. E a pessoa foi ganhando forma dentro disso, porque a computação também foi evoluindo. Veja, de um sistema totalmente DOS, totalmente, por assim dizer,
Basicamente, você tem que intervir em tudo, você tem que dar cada comando. Cada comando, ele não está fazendo, ele vai executar uma tarefa. Não tinha em alguns casos, alguns jogos, algumas coisas, tinha suas imagens e tudo mais, mas não tinha um sistema de janelas. Aí essa coisa incrível também aconteceu, de um programa DOS, que era só comandos. dir2.c barra, pronto, relacione para mim todos os arquivos e pastas do drive C. Puf, relacionava. dir barra p e tal, relacione para mim com pausa. Cada vez que fosse uma página, ele não relacionasse até o fim. Ele parava para mim dar um toque e ele passar a próxima página para ir conferindo os arquivos. Tudo comandos têm que ser digitados e interados. Não existia janelas para você clicar e arrastar aqui. Você tinha que dar um comando. Copy C2. Barra Windows barra desktop barra não sei o que, o arquivo tal, para, aí dava o endereço do lugar, enter, para ele executar aquela tarefa. Não tinha um mouse com uma setinha em algum lugar. E de repente, do nada, esse sistema somente de... Agora, você veja que aparentemente estão nos ensinando como é que isso foi crescendo. Então você só sabe do DOS. Como que isso veio a ser assim? O DOS em si? Como que ele veio a reconhecer algum comando pela primeira vez? E é claro que você teria todas as explicações para isso. Eu diria para você que se a pessoa não estiver procurando realmente ver, ela realmente não vai ver. E então agora as interações, internet, todo um campo se abrindo. E claro, em meio a isso, lá vem o celular despontando. E as pessoas ficavam meio assim que em dúvida o que vai ser o boom, se vai ser computação ou celular. Acabou que foi os dois. E as duas coisas veio a ser uma única. E então naquela época você tinha os sites de chats, né, para você bater papo e jogos. Ainda não tínhamos ainda o Facebook, ou o YouTube, o Facebook, que são redes sociais. Nós tínhamos sites, são experiências que estavam sendo feitas na internet, de produtos, de coisas do interesse que as pessoas poderiam ter interesse por esse meio. Mas as redes sociais foram o boom, porque justamente todo mundo se viu naquilo. E aí você acabou de se identificar no meio, rede. Eu sou o indivíduo tal, do e-mail tal. Eu tenho até um endereço lá. Sou eu, tá vendo? Ninguém mais sabe, só eu tenho a senha. Você esquece que eles também têm a senha. Tá? Eles que criaram sua conta e tudo mais, eles também têm. Então, o Orkut. E todo mundo achou aquilo magnífico, veja, e as pessoas... E assim, egos e mais egos. Explorados. Porque é verdade que é um espaço para discussão e assuntos, e grupos de discussão. Mas é claro também que, à medida que você pode, você vai querer ganhar algo daquilo. Então você tem um grupo que está muito grande, você é o líder do grupo, você já está pensando em termos de negócio. Quantidade de pessoas dessas, o que eu posso vender para elas? E em muitos casos as pessoas se envaidecendo, se tornando grandes sujeitos lá, como grandes seguidores e tudo mais, discussões e tudo mais. Então eu creio que eles perceberam que ali é uma fraqueza do ego humano, porque ele se viu lá e atribuiu a si mesmo como um indivíduo lá. Então ele pode começar a explorar nesse indivíduo avatar lá todas as deficiências desse indivíduo avatar exterior aqui. Sua aparência. Logo você teve o Facebook, YouTube, WhatsApp, todas as redes sociais. E você diria assim, mas como que essa pessoa, o Orkut, como é que a pessoa vai criar tudo isso, fazer tudo isso? O que ele ganha com isso? Por que alguém faria alguma coisa de graça? Ninguém pensa sobre isso. É como alguém disse, se você está comprando um produto de graça, fazendo uso de um produto de graça, é porque provavelmente você é o produto. E por que estou falando dessas coisas aqui? Porque eu vi o documentário.
O dilema das redes. É um vídeo muito interessante, que vai tomar depoimento de pessoas importantes no processo, em que essas coisas foram sendo construídas para se tornarem os mega monstros que são hoje. Pessoas que estiveram lá quando essas coisas aconteceram e foram evoluindo, que estão dando suas narrativas, estão falando, depois de muito, estão falando sobre isso. Como eles como aqueles que fizeram e criaram. E o que eles estão dizendo? Em outras palavras, eles estão nos contando como que eles se prepararam para aprender como usar essas redes sociais no sentido de criar uma grande ferramenta de venda que pudesse vender você, mas conhecer tão bem você que poderia conhecer você assim até o ponto de que se alguma empresa precisasse de um perfil específico, falar assim, eu queria pessoas desse jeito aqui, ele teria cadastrado todo mundo para dizer, tenho esses mil não sei quantos sujeitos aqui com todas essas características que você falou. Que seriam, e esse é o trabalho da empresa, em saber o perfil do cliente dela que compra dela, porque ele quer anunciar para aqueles que comprarão. Então ela tem que descobrir o perfil do cliente dela e simplesmente ir até ele e dizer, eu quero publicar para esse perfil, e ela teria isso. E você diz, por que ela está gastando? Nada, isso aqui tudo é digital. Você gasta tempo em fazer e programar as coisas, mas você não gasta nada aí. Então eles fazerem uma coisa de graça a princípio, ele teria um custo operacional até, para começar. Mas vislumbrando o negócio, tendo dinheiro parado e tendo o que investir, ora, manter isso ali por um tempo até que todo mundo se acostume, que é o que todo mundo faz, certo? Você pega o celular aqui, eles tinham um serviço de celular, que era assim, você recebeu uma ligação de telefone que alguém e não falou com você, então lá constava o número da pessoa, ou você recebeu uma ligação do número tal. Se estava na sua agenda, ele até dava o nome da pessoa, da fulana tal te ligou. Hoje você tem que pagar por esse serviço. Então, Facebook, você não imagina que isso é dessa maneira. Que a pessoa teria recebido inspiração desses autores. E está aí a ferramenta, que tem feito pessoas depressivas, porque veja, ela é uma faca de dois gumes, ela é uma tremenda de uma ferramenta. Mas por isso mesmo, ela é também uma tremenda arma em potencial. Não existe uma outra maneira mais fácil de controlar um país inteiro, foi o que disseram. Aqueles que fizeram. Dizer com suas próprias bocas, falei assim, aqui em casa nossos filhos não têm ordem para usar isso nem por um minuto. Os próprios desenvolvedores. Que é o que eu falo, muitas vezes até mesmo em relação a vacinas, que os próprios médicos, aqueles que sabem a verdade sobre isso, não vacinam seus filhos. Eles fazem, mas eles mesmos não querem para eles. São como esses outros aí também, atores de televisão, que recomendam produtos, mas não fazem uso dele. Redes sociais. Você nunca nem ponderou o impacto delas. Como que isso mexeu com o ego das pessoas. Como que eles trabalhando, eles explicando como é que eles fizeram. Como que eles o tempo inteiro estavam ponderando como obter das pessoas o engajamento delas permanecerem ali. Se ocuparem de estarem diante dessas coisas. E agora, mais do que isso, inteligências artificiais fazendo a leitura de todos esses dados. Muito pouco é feito manualmente ou por alguém. Basicamente, inteligências artificiais, computadores e mais computadores em salas enormes, conectados e programas e megacomputadores, inteligências artificiais. E eu me perguntando, de onde que vem? Inteligência artificial? Como que isso veio a ser 0 e 1 e agora isso ter uma consciência? Poder raciocinar e ponderar as coisas? Porque eu entenderia se você preencher a programação com as possíveis, com o CIS e se você programa aquilo percorrerá o circuito. Daí ele se aprender consigo mesmo, aperfeiçoar-se a si mesmo.
E você teria uma explicação plausível para isso. Você explicaria, não, isso acontece aqui, você vai no curso, tá, o cara vai te explicar direitinho. Uma resposta que não me satisfaria, porque eu com certeza continuaria perguntando, e isso? Da onde que veio? Ah, não, mas isso é aquilo. Então, e aquilo? Da onde que ele veio? Desculpa, mas a coisa mais mística que tem para mim é a eletricidade. Como que ela veio de uma coisa assim bruta lá, de um raio, veio a ser uma coisa inteligente aqui, fazendo parte das nossas vidas, interagindo com o homem e agora, segundo eles próprios, por meio dessas redes sociais, determinando comportamentos, estudando como máquina, inteligência artificial, estudando a mente do homem, suas fraquezas, seus pontos fracos e tudo mais, até obter a coisa mais precisa, porque ele está sempre se ajustando e se ajustando, até obter com precisão como ele pode manipular a mente das pessoas. E é tudo baseado no ego e na vaidade. Vejam o Facebook. Você emite uma mensagem, você está inquieto, você está esperando resposta das pessoas àquilo que você enviou. O que estão pensando de você, sobre aquilo que você disse? Será que eles me aprovaram? Será que pelo menos comentaram? Quantos joinhas? Quanto mais joinhas, quanto mais você vai ficando empolgado com essas coisas de joinha. Então você quer fazer um trabalho mais bem trabalhado, umas imagenzinhas mais bonitinhas, mais bem preparadas, para ganhar mais joinhas. Você está parecendo aqueles que morrem lá nas suas batalhas para ver se ganham uma medalha de pano que alguém vai pregar no peito dele. Bugigangas. Então você começa a agir em função dos likes, dos joias. Você é como todo mundo, vive para obter a aprovação do outro. E aquilo te satisfaz o seu ego. Você se sente bem, bem aceito, bem querido. Veja, quantos inscritos e seguidores. Sou aprovada, está aqui, diante de mim, a minha aprovação. Tudo tão superficial. E outras pessoas ficando depressivas até, por ficarem se comparando com modelos perfeitos que não existem, dados a todos os recursos que se tem hoje para pegar uma imagem e fazer dela, poxa, posso pegar uma pessoa e fazer ela tão diferente no Photoshop. Os vídeos nós podemos fazer montagens e mais montagens, poxa vida, com as telas verdes. Podemos criar qualquer coisa. Veja, por que temos tantos filmes de super-heróis? É porque agora podemos criar poderes, inclusive. E fazer o homem fazer coisas que na realidade ele não faz, mas eles conseguem fazer isso tudo. Te mostrar tudo isso, como se fosse. Então tá aqui, o dilema das redes. Você deveria assistir e prestar bastante atenção. Diz respeito a você, seus filhos. Que de modo algum é a primeira geração que tem acesso a redes sociais antes de estar no colegial. Não deveria, muitos jovens para isso. E já se observa nessa geração diferença da outra, que só tomou a adolescência para cima que pegou essas coisas. E você louquinho para colocar na mão do seu filho um celular, para ele entreter e ver se ele te dá um tempo. Porque você também está toda ocupado com o seu celular também. E esses algoritmos aí, observando cada um que entra no computador, loga na sua conta do Google, por exemplo, tudo é movido de forma a se ajustar com o perfil que eles têm dessa pessoa. Cada anúncio, cada sugestão de pesquisa, tudo levando em conta as suas ações e tudo mais. Cada vez tornando o seu perfil mais e mais perfeito. Até que eles sabem tudo sobre você. E as pessoas não se dão conta. E nisso a inteligência artificial gerindo todas essas informações, aprendendo sobre o ser humano. E criando uma maneira cada vez mais eficiente em convencer ele, em levar ele à ação. Porque ele está fazendo esse trabalho em aperfeiçoar para que ele possa oferecer cada vez um produto melhor para os seus clientes, os anunciantes. Para te entregar mais de bandeja possível. Suas redes sociais e as pessoas multibiliardárias. E eles contando como que eles avançaram com essas coisas, sabendo que essas coisas eram dessa maneira.
Avançando e avançando nelas. E aí vê Bill Gates e o dono da Apple lá, na sua corrida pelas janelas. Agora, e a outra pergunta que eu queria saber do próprio DOS, como é que ele chegou a ser um comando. Mas, ainda assim, existe um salto nisso daí para você sair de um sistema operacional que é comandos e passar para uma janela de telas, cliques e mouses. E como que esse sistema operacional funciona de modo que ele pudesse compreender, reconhecer as coisas do mouse. Era uma ferramenta nova. Ele vem na medida que o próprio sistema existe, e então o mouse também. Detalhe que ninguém observou, criou-se um negócio de fazer atualizações, porque era assim, era um produto acabado, certo? Que é assim que devia ser. O Windows 5 é 5, meu amigo, acabou. O Windows 6, espera lançar o 6, velho. Mas não, lança o trem mais ou menos acabado, fala, nós vamos lançando pacotes de atualizações. Ou seja, motivos para eles poderem colocar a mão no que é seu, meu amigo. Não, vamos colocar uns arquivinhos aqui, tirar uns arquivinhos aqui, você sabe-se lá o que o sistema de atualização faz no seu computador. No seu celular. E não existe ninguém para ir contra essas indústrias. Todos trabalham para elas. Trabalhando o ego das pessoas, as inclinações das pessoas. Veja como as pessoas são vaidosas e egoístas nesses Facebooks da vida. Trabalhando o ego das pessoas, levando elas a pensarem como que elas são popstars também, como da televisão. Muitos deles sentiram-se assim. Famoso do Facebook, famoso do YouTube, famoso. É o seu ego. E porque você é famoso, você é anunciado. E logo você é o carro propaganda. Aí todo mundo quer ser famoso também. É como eles fazem com a loteria, tem um ganhador e ele tem que participar e se mostrar lá sorridente, que ele ganhou, que é para você pensar assim, oh, podia ser eu. Que é para você tentar fazer o mesmo. Que é para você continuar engajado. Então lá não foi outra coisa, inserir os likes que eles disseram. Falaram assim, não, até a gente não tinha uma ideia. Talvez, tipo assim, participar, ver certas coisas que ficariam sendo aprovadas pela população, que desse o joia e tal. E agora essa inteligência artificial lendo cada clique seu, cada joinha seu, observando, ele tem interesse nesse assunto, tem interesse naquele assunto, olha, esse daqui ele gostou da afirmação colocada dessa maneira. Criando de você um perfil. E você diz, o que tem isso? Não faz mal? Não tem importância. E eles estão colocando isso de uma forma muito séria, dizendo que isso é motivo apocalíptico, como eles falam aí. Como nós estamos esperando aí um apocalipse econômico. Está suposto a haver uma quebra mundial e, de repente, o dólar e a coisa ficar feia. Disso ninguém não fala. Que nós temos motivo de sobra para sair da cidade. Mas ninguém não fala, não, nós estamos bem, cada um com o seu dinheiro, estamos bem, certo. A hora que o trem tampar, que ninguém tiver mais como fazer nada, eu quero ver. Seria melhor ter estado lá onde não tivesse tanto conforto, mas tinha tudo o que se necessitava. Mas então veja, do computador já mudou as coisas, mas então internet e a interação, uma pessoa versus outra lá, veja, você está interando com a máquina. Mas a máquina está replicando o que o outro está interando com a máquina, então ela se tornou uma mediadora. Mas você realmente não está falando com o outro, você está falando com a máquina. E o outro está falando com a máquina. E ninguém se dá conta. Ele pensa, eu estou falando com ele lá do outro lado. E o outro pensa, não, eu que estou falando com ele do outro lado. E na realidade você está falando com essa máquina. E o outro está falando com essa máquina. E a máquina está te mediando. Mas isso se tornou comum e ficou interessante. Porque então a máquina reagindo ao humano do outro lado não é uma coisa mecânica. E todo mundo quer jogar um joguinho com uma pessoa e não com a máquina. Então a interação foi bem-vinda. Nisso o celular também já tinha vindo, né, os tijorola da vida. E é tudo assim, tecnologias que vêm, e quando elas vêm, elas são gratuitas, ninguém não te cobra nada por elas, e depois, meu amigo, que você fica dependente delas, aí é hora deles retirar para trás. E não tem ninguém no governo que vai impedir eles de fazer isso. Que é o caso que eu estou te falando do servicinho aqui de caixa postal. Que já era seu, de alguma maneira, eles estão cobrando por ele agora.
computadores, desktops, laptops, portáteis, celulares, telefones portáteis. Porque já não era suficiente você chegar na sua casa e pregar a bunda na frente dele. Eles estavam interessados em fazer ele pregar-se no seu bolso e você ir com ele para onde você fosse. Então colocaram o computador no celular e suas redes sociais nele. E aí onde você está, meu amigo, você está conectado. É só o barulhinho caindo. Alguém te falou isso, alguma coisa, e você corre lá para ver. O que me falaram agora? Fui aprovado ou estou sendo desaprovado? Será quantos likes eu já estou? Toda hora mais um barulhinho. Aí você tem que correr lá. O que será? Andando com você agora. Tudo o que você precisa, ele está à sua mão. Você recorre a ele constantemente. Qualquer coisa que você precisa. Ele é uma multiferramenta na sua vida. Você não pode lá mais largar ele. É o que te dizem. Você tem que ficar com ele. Você não pode abrir mão dele. Não funciona. Você não viveria nesse mundo sem o celular. E, no entanto, uma coisa viciante, tornando as pessoas depressivas e solitárias, vaidosas e egoístas. E as pessoas não entendem de onde vem essa fixação, elas precisam o tempo todo estar logadas. Precisam publicar suas coisas, precisam comentar as coisas dos outros, precisam conferir os comentários dos outros a respeito dos seus. Veja o que isso fez com você. Antes disso, você era você, a sua vida era tão simples, você tinha que lidar com as pessoas diante de você. Era só o que você tinha que fazer, era lidar com quem está diante de você. Seu irmão, seu pai, sua mãe, seu esposo, seus filhos. Essa é a pessoa. O dia que a pessoa batia no seu pé, você tinha que lidar com ela. E essas coisas que aparentemente vêm para ajudar, então você fala assim, mas então tornou todo mundo muito mais próximo agora, conectou todo mundo. Mentira! As pessoas estão dentro da mesma casa desconectados. Está muito mais desconectado agora. É como um relógio, você criou o relógio e falou assim, então agora todo mundo vai ter tempo, com o relógio agora nós podemos fazer os cálculos. Meu amigo, é que você nunca mais teve tempo na sua vida. Agora com o relógio eles fazem cálculo até dos segundos da sua produção. Foi para isso que ele serviu. Você pensa que as coisas vêm mesmo para te ajudar e não entende. Toda a invenção da ciência está trabalhando para quem tem dinheiro e ela é um produto com fins lucrativos e o objetivo dele é ganhar o seu dinheiro. Nenhum produto é realmente necessário. E então, depois de um certo ponto, se torna necessário por você estar envolvido na coisa, se torna necessário. Como agora. Como é que você vai viver sem celular? Já é tarde. E então, tudo o que queremos fazer, temos que postar lá no Facebook. Motivos de nós estarmos comparando a opinião das pessoas a nosso respeito. As palavras que usamos. E aí nos expressamos também de uma maneira que não é natural. Nos expressamos a respeito daquilo que nós queremos, a aprovação dos outros. Então até mesmo um problema de caráter isso gera. Um desvio. Então cada ferramentinha que foi sendo adicionada lá, então o joinha lá que colocou no Facebook lá, foi a evolução do negócio, foi no sentido de te aprisionar mais um pouquinho. Calculado. São eles falando. De te manter aprisionado mais um pouquinho diante da tela. E cada outro novo recurso, o fim, a finalidade é aumentar o seu tempo diante da tela. O seu tempo de exposição às propagandas, e você é o produto. Só que com isso, o que eles criaram? Eles criaram como que um pequeno monstro. A ferramenta ficou tão afiada que agora até mesmo governos e tudo mais, usando dela para simplesmente moldar países, destruir, influenciar, e ela vai se aperfeiçoando mais e mais. Cada vez o seu perfil vai ficando mais preciso. E as pessoas querem tirar fotos e selfies e tudo mais. E eu pensando comigo mesmo, estão todas sendo cadastradas. Rastreio facial, muito em breve. Facinho, é só pegar elas, tem todas essas fotos lá. Você não teria que ir lá e falar, eu quero cadastrar a minha face e tal. Não, eles já têm todas as informações que precisam. E você acha que isso não é nada. E algumas pessoas se levantam e falam, mas o que tem?
Ah, o que tem eles fazerem isso? O que tem eles bisbilhotarem? Não estou fazendo nada de errado. Olha, você não está entendendo. Sua liberdade está ameaçada. E usando o quê? Como que você veio fazer um trem dele? É porque eles estavam explorando o seu ego. E você, dormente para a realidade, você estava vivendo no seu ego, se achando muito bem, amontoando seus cliques e likes. Você participando da ferramenta. É por você que os outros vêm. E a ferramenta vai só armazenando os dados deles, o clique do joinha aqui, o assunto do interesse ali. E você é o motivo dela ter vindo, comentado. Foi pelo seu post que você pôs que ele veio. E todo mundo participando dessas coisas vaidosamente. Eu sou um sujeito avatar lá no Facebook. Tenho 3.000 amigos. Aí eles arrumam esse tipo de pessoas e aí põem eles na mídia como alguma coisa assim e tal. E logo todo mundo está buscando ser um. Ser famoso no Facebook. Fazer as melhores frases de bom dia. Vai virar uma Santa Teresa agora para, tipo, todo mundo achar que ela é pessoa boa, todo mundo recomendar, porque o negócio dela é um negócio, ela quer fãs. Ele quer fãs. E o engajamento das pessoas no canal dele. Então o dilema das redes é um dilema. Porque você passa tanto tempo nelas, viciado, e não sabe. E acha que não é. Fica um mês sem as redes sociais. Que tal? É um desafio. Se você conseguir, vou dizer para você que você não está num estado muito ruim. Mas eu duvido muito que algumas pessoas vão conseguir ficar uma semana. Inteligência artificial, meu amigo. Varrendo essas coisas. E se você pudesse programar ela para ela ter os parâmetros, que ela poderia, dentro desses parâmetros, ela raciocinar dentro dos parâmetros que você mesmo introduziu para ela pensar, mas não, ela é livre, ela está viva, ela tem pensamento próprio, aprende sozinha. Você diz, algoritmos, se não me engano, isso é matemático. E eles não fazem coisas mirabolantes na matemática? Olha, pela matemática tem jeito de você somar 2 mais 2 e ele no final não ser 4. Então, por fim, depois de Orkut, quantas pessoas em discussões lá e tal, e agora Facebook, YouTube, todas essas redes sociais, e agora no celular. Todos os lugares que você for, você está levando o seu desktop agora. Tem de tudo. Um canivete suíço, que é para você não ficar sem ele. Se você pensar, vou para a roça, você quer um deles lá. Talvez seja necessário. Mas a ideia seria realmente abandonar essas coisas. Eu tenho uma filha, entende? 17 anos, tenho acompanhado ela. Dificuldade com essas coisas. Também. Todo jovem está empolgado com essas coisas. Porque eles são solitários agora também. As famílias são pequenas. Eles não têm com quem interagir. Os pais estão ocupados em seus próprios Facebooks. Resta para eles essas coisas. Quando não é os Facebooks, é a televisão. Então foi assim que eles conseguiram os nossos filhos. Nos ocupando lá. Até o ponto que nós mesmos entregássemos nossos filhos a eles. Tome, entreta-se com isso. Não importa se eles vão comer a mente do seu filho. Contanto que ele te dê um pouco de paz para que você continue dando atenção para esse outro comer na sua mente aqui na sua frente. E desprezando uns aos outros, quando já foi a maior alegria da vida das pessoas elas terem alguém por perto, receberem uma visita ou alguma coisa. E hoje muitas vezes você é um incômodo. É inapropriado. Pessoa tentando ver os seus negócios, você lá tentando falar dessas coisas suas. Infelizmente. Entendeu? Não, 2 horas, não tem como. 2 horas só para falar disso. Mas eu creio que falei bem sobre o assunto. É um assunto muito sério e as pessoas deveriam levar em conta. Redes sociais. Por que você gasta tanto tempo nelas? Por que você interessa tanto o que os outros pensam a respeito daquilo que você falou?
Por que você acha que os outros têm que te ver dessa e daquela forma, nesse e naquele lugar você tem que se expor, senão você não. O que representa mesmo esse joinha, aquele joinha, que diferença? Realmente, por que eu faço realmente essas coisas? Por que eu contribuo então? E hoje os jovens viciados, literalmente viciados. E não há o que fazer, você quer tirar eles disso, mas você não tem para onde enviar eles. Não existe mais um grupo de jovens em que eles pudessem ir. Todos estão igualmente com o celular na mão. Se você tira desse, ele simplesmente vai ficar olhando para a parede, não tem mais com quem ele interagir. Algo deve ser feito rapidamente. Porque chega a ser um caso de como eu estava dizendo, né, apocalíptico, no sentido de que isso pode chegar a se desencadear, de uma certa forma, levar isso para um fim. Saber que um governo mau e corrupto poderia usar dessas informações, todas. É a sua liberdade que está sendo tirada. Por meio da informação que você está concedendo gratuitamente. E enquanto essas pessoas ficam podres de rico, você é o produto delas. Não importa se mais tarde esse produto vai ser usado por uma pessoa ruim, que vai impingir um mal à humanidade. Eles ainda assim, por seus lucros, o fazem. Que é o caso desses que, pelo menos, em algum tempo caíram em si e vieram a público denunciar essas coisas. E dizer como que isso foi feito. Como que foi deliberadamente calculado fazer dessa maneira. Para te prender mais e mais, e cada vez ele vai se aperfeiçoar mais e mais, no sentido de te conhecendo melhor, produzir meios de você ficar lá mais e mais, ou seja, cada vez isso se tornará mais viciante ainda. Ou seja, se tornará cada vez mais lucrativo, portanto. Seria o mesmo que dizer do que fizeram do cigarro. Então ele se tornou muito lucrativo, porque você fuma por 3 meses, depois você não para mais. É a mesma coisa, fabricando um produto que viesse a prender as pessoas, tornar elas dependentes, consumindo aquilo compulsivamente. É a mesmíssima coisa, só que estamos falando aqui de um produto eletrônico que você consome, mas que na realidade você não consome, ele te consome. E as pessoas deixaram de viver para as pessoas que estão aqui do lado, para viver para as pessoas que estão do outro lado do mundo. E as pessoas do outro lado do mundo deixando de viver para as pessoas que estão ao seu lado lá, para viver com essa pessoa cá do outro lado do mundo. E o mundo tem se tornado mais frio. E as relações pessoais têm se tornado frias. E ninguém observa. Ninguém faz nada. Você está esperando que alguém vai fazer alguma coisa? Você está esperando que o governo vai tomar frente e fazer alguma coisa? Isso é uma indústria mundial, meu amigo. Faça por si e por sua família, porque ninguém mais vai fazer. Ninguém. E quando eu chamo as pessoas, falo, nós devíamos todos ir para a roça. Você estaria livre de todas essas coisas, mas não é o que você quer. Você quer a facilidade das coisas com o veneno que vem junto. Essa é a verdade. E eu penso que é tempo de cada um se posicionar. Entende? Então é isso, é um vídeo aqui longo já, para falar desse assunto importante que não é realmente espiritual, mas é. Esse é um instrumento do inimigo para tomar o seu tempo, para te tornar uma pessoa mais e mais vaidosa e egoísta.
para te impedir de ir às coisas importantes nesse dia. Imagine nos dias que nós estamos vivendo, nos últimos dias, e você perdendo seu tempo com bugigangas, meu amigo. Quando você devia estar usando cada segundo para tentar se encontrar com Deus. Mas você quer Facebook? Não, tem sempre um grupo bom que você pode fazer parte lá, não é? Que é para manter você aí. Fala, não, mas temos grupos bons também. Ah, não, então grupos bons, então pode. E não devia. Que Deus te ajude. Que Deus te liberte dessa coisa. Que você possa ter bom senso suficiente para perceber que isso é muito mais do que você imagina. Que até mesmo a inteligência artificial está envolvida nisso. E como tenho tentado te dizer, que essa inteligência está na eletricidade. E você quer continuar com essas coisas. Veja como isso destruiu. Você diz, isso ajuda? Ora, criaram o WhatsApp. Nunca ficou tão fácil falar uns com os outros. Veja quantas porcarias também não são ditas. Nós queremos somente propagar o bem que essas coisas estão fazendo. Veja quantos casamentos desfeitos. Mas também pudera, é o caráter de cada um. Você teria uma dificuldade, você teria que conhecer uma pessoa, você teria que... Não, é muito simples, é só um telefone. E você está suposto a receber qualquer coisa que alguém te enviar na sua tela. Você pode apagar depois, mas você já recebeu. E em muitos casos penso que isso é um ativismo. As pessoas fazem isso para logo alguém correr e falar assim, nós temos que taxar, nós temos que regulamentar. Então eles são assim, eles criam os problemas para depois sugerirem as soluções. Mas o que eles queriam era fazer as soluções desde o princípio. Mas para que isso não ficasse uma coisa muito óbvia, então cria-se a necessidade que a hora que você propuser a solução, ninguém vai pensar que você queria fazer isso o tempo inteiro. Então vem, deprecia-se a coisa, faz mesmo, aí corre alguém e fala assim, alguma coisa tem que ser feita, vamos ter que regulamentar. Aí é onde se espera inibir as pessoas de falarem sobre certos assuntos, porque isso é o que incomoda eles. Verdade que tem todos esses problemas em relação a essa mídia. Verdade também é que é uma mídia muito poderosa. Deus te ajude a sair disso, a te dar vontade, desejos diferentes, de se alegrar de forma diferente, passar o seu tempo de forma diferente. Sobretudo, leia a Bíblia. Não tem coisa melhor do que você ficar imaginando o que ela está dizendo. E você estaria fazendo um bem imenso à sua alma, ao invés de estar fazendo um mal terrível para si mesmo e para toda a humanidade ao participar dessas coisas. E as pessoas querem falar de vacina e não sei o que, e vacina de rebanho, não sei o que, querendo enfiar o veneno nos outros aí, porque elas mesmas não têm confiança na vacina que elas receberam. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas participando dessas coisas, contribuindo, sendo parceiro deles. Então que Deus te ajude, te liberte dessas coisas. A melhor coisa que você faria era jogar seu celular fora. E tem alguns que falam, mas não vai fazer isso. Eu digo, vai, faça isso. Joga isso fora. Mas você poderia vender. Eu não sei, tem casos que você realmente tem que jogar fora.
Se você ficar para vender, você não vende. Como seria uma loucura a pessoa pegar uma televisão e ir lá jogar ela no lixo? Mas por que não vendeu? Eu falei, não sei, porque Deus me falou nessa hora para fazer desse jeito. Estou me livrando disso. Não só aqui fora, aqui por dentro. Ah, mas como é que eu vou fazer? Daí eu preciso trabalhar. Falei, ó, pega aquele celularzinho de botãozinho. Você ainda tem celular? Explica para as pessoas, olha, eu realmente não tenho, eu tenho um celularzinho de botãozinho, mas você pode ligar para mim, eu te atendo na hora. Te retorno. E você terá que pagar um preço para não ter isso. Ou então você terá. Fazer o quê? Não vai reclamar se seu filho te ver com um e falar, também quero um. Já chega, né? 2 horas. Que Deus te ajude. Vai dar um jeito de limpar sua mente dessas coisas. Difícil no começo, é igual uma droga. É uma droga. Veja, uma droga química. A dependência química é causada no cérebro por conta das reações químicas da droga causando lá, então ele deseja aquilo. De igual modo, essas coisas estão produzindo reações no seu cérebro, reações químicas. São planejadas para isso. É o estudo da psicologia, meu amigo. Da publicidade. Já chega. Que Deus te ajude, me ajude, nos ajude. Eu tenho uma filha também. Gosta muito dessas coisas. Devia jogar fora. E você fica sem jeito, porque então o que ela vai fazer? Vai correr pro computador. Devia jogar ele fora também. E você fica parecendo um bicho do mato. E as pessoas te acham um louco por ela, mas como assim? Essa pessoa quer tirar essas coisas boas das pessoas. Enquanto eu não vejo elas com esses olhos. Então se cuida. Abre mão dessas coisas, tanto quanto você possa. Exclua um monte de contatos seus desnecessários que vira e mexe estão te mandando uma coisinha para e você tá ali olhando. Seja grosso o suficiente, tem hora, e falar assim, não me mande essas coisas. Não tem interesse. Veja, mas todo mundo submetido uns aos outros, todo mundo tentando a aprovação dos outros, quem vai falar isso para os outros? Olha, eu tenho isso daqui e tal, e se você precisar, você pode me mandar, toda hora. Mas me mande coisas que realmente tem a ver, que importam, porque essas coisinhas, bom dias e tudo mais, eu realmente não participo. Então que Deus nos abençoe, nos dê coragem. E eu, para dizer a verdade, posso ver mal nas coisas todas. O Senhor tem colocado colírios nos meus olhos. A própria coisa inteira é ruim e nos afasta de Deus. Nos distrai das coisas de Deus. Nos faz ver elas como um ponto secundário. Você está sempre... Quando ele tem que ser a coisa mais importante para você. A razão do seu viver. Que Deus te ajude e me ajude. E ajude a nós todos, nossos filhos e qualquer um que esteja envolvido com essas coisas, a entender com a alma que eles precisam se libertar dessas coisas. Isso é um cavalo de Troia e foi dado para você pelo seu inimigo. Não tem feito bem para a humanidade nem um pouquinho. Você é responsável socialmente por estar usando isso. Pensa sobre isso. Pensa no que isso importa e no que isso reflete para o mundo. Para o ser humano em geral, a humanidade. Que Deus te abençoe. E os vídeos vão ser
em relação à palavra, mas eles também vão falar um pouquinho sobre coisas importantes que eu creio que você deveria saber. Entende? Nesse caso aqui, que você deve se afastar do seu computador e do seu celular tanto quanto você possa. Talvez você trabalhe com computador. Tem gente que trabalha, você não pode, não tem como, mas tanto quanto você possa, você quer se livrar disso. Sobretudo redes sociais, que estão o tempo todo massageando o seu ego, te estimulando, no sentido do seu ego. E, em alguns casos, criando complexos também. Porque tanto tornam pessoas orgulhosas, vaidosas, como criam complexos. Um monte de informações ditas por texto, que você não pode apreender o teor completamente, que tem que ficar pressupondo o que foi dito. Enfim, cuida-se, cuida-te de ti mesmo e da tua casa. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque ao crer no Senhor Jesus e se posicionar como quem crê, porque então você somente teria acreditado se você não se posicionar. Mas se você crê, você posicionou. E será salvo tu e a tua casa. Por ter você lá para se posicionar e ser um exemplo. E puxar todo mundo. Então creia por si e por sua família. Você pode ter uma conversa com eles e chegar a esse consenso. Falar, olha, nós vamos tirar isso daqui. Vai doer, mas vai passar. Nós vamos acostumar a fazer outras coisas. Vamos comprar alguns joguinhos de tabuleiro. Nós estivermos entediados, nós vamos jogar um War. Ou vamos jogar um banco imobiliário. Alguma coisa, uma dama, um xadrez. Alguma coisa. Mas nós vamos nos libertar disso. Eu creio que você conseguirá. Puxa a todos. E você tem obrigação, o seu dever é criar essas coisas, porque não existem elas. Se você tirar eles da mão do seu filho, ele vai olhar para a parede hoje em dia. Não existe mais um grupo de jovens ao que ele pudesse fazer parte e provavelmente jogar uma bola. Muito difícil você está achando. Então, seria como que chamar o grupo à responsabilidade de propor interatividade e diversão sem ser por meio dessas coisas. E já chega lá, nunca vou acabar desse jeito. Porque parece não exaurir, né? Sempre vai somando mais um pouquinho. Tome sua posição. Isso é um assunto muito sério. As pessoas darão graças a Deus depois de algum tempo. É igual uma abstinência. É um tempo terrível, mas então você tem que passar por ela. Então as coisas melhoram. Mas tem que passar por ela. Então é tempo de você sair para a roça. Vai fazer alguma coisa, meu amigo. Aproveita o mês de férias de todo mundo e vaza para a roça. Obriga todo mundo a deixar o celular lá. Falando, nós não queremos celular. Vou levar só o meu por causa de emergência. Desacelerar. Tirar todo mundo desse ritmo de vida, coisas digitais, para as coisas físicas e práticas do dia. Que Deus te abençoe, te dê entendimento para ver. E sobre a questão da energia ser inteligente, ora, eu não posso pensar diferente. Não vejo como que ela pudesse vir a ser inteligente. Em algum ponto. Somente porque alguém criou alguns componentes que tivesse certas resistências e chaves aqui e ali e pudesse direcionar ela dentro do circuito para ela realizar alguma tarefa. Não poderia ser que isso viesse a atribuir a ela alguma inteligência. Sinto muito, não penso assim. Eu sei que sou meio louco, mas é assim que Deus me faz sentir. E talvez até eu esteja certo. E talvez não. Não sei, não faz diferença. O que importa é que essas coisas estão tomando conta das nossas vidas. E o que importa é que você não está sabendo disso.
E isso é ruim, você não saber é ruim. E eu suponho que ninguém ouviria um vídeo de 2 horas e 20 minutos. Mas, quem sabe alguém não ouve. Que Deus te abençoe.